Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje vamos conversar sobre um dos últimos capítulos, né? Desse capítulo lindo que é o capítulo de Levítico. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de Levítico 26 e eu quero falar com você sobre três coisas que estão presentes constantemente na nossa vida, principalmente quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos a Deus, né? Quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós começamos a procurar viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Você sabe quais são essas três coisas? Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar quais são essas três coisas que estão presentes na nossa vida o tempo todo. E é um processo contínuo, um processo continuado na nossa vida. Isso está sempre acontecendo na nossa vida. Mas é importante entender que isso faz parte do processo, faz parte. Isso vai sempre estar constante, estar presente na nossa vida, que é o constante aprimoramento. Bom, antes de mais nada, quero pedir a você que se inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificações para que você possa receber as informações dos vídeos diários e compartilhe com um amigo, com uma amiga, deixe o seu comentário e deixe o seu like. O seu like é muito importante a levar essa mensagem a outras pessoas, tá, pessoal? Vamos ler. Venha ler comigo diariamente um capítulo da Bíblia, ok? Vamos lá então contextualizar esse capítulo, capítulo de Levítico 26, ok? Nesse capítulo, pessoal, Deus ele aborda três assuntos. Ele aborda a questão das bênçãos, né? A questão do obedecer, a questão das correções, quando você não obedece, e a questão maior, que é a questão da misericórdia, né? Ele não te abandona. Se você se arrepender, se você se humilhar, se você realmente demonstrar nas suas atitudes que você se arrependeu, ele jamais larga a sua mão, ele jamais deixa de olhar pela sua vida, ele não te abandona. Legal? Então, no contexto desse capítulo, Deus continua falando a Moisés e a Arão, né? Ele continua dizendo, olha, se vocês se mantiverem fiéis, me obedecerem, vocês vão ter chuva em abundância, vocês vão ter plantação em abundância, vocês vão ter animais férteis, vocês vão ter famílias saudáveis, enfim, vocês vão ter uma terra cada vez mais frutífera. Se vocês fizerem o que eu estou ordenando, estou mandando vocês fazerem, vocês vão ter tudo isso, tá? Agora, se vocês não fizerem isso, tá, eu vou corrigir vocês, eu vou punir vocês, porém essa punição, o tom, né, a intenção dessa punição não é machucar, não é ferir, não é magoar, não é, sabe, violentar. A intenção dessas punições é corrigir você, é lembrar você. É aquele beliscão que você dá no seu filho para ele não botar a mão na tomada, ele lembrar, quando ele for botar a mão na tomada, ele lembrar, opa, caramba, aquele beliscão. Isso é instinto, gente. Aquela castigo que você deixa o seu filho sem um videogame no final de semana, porque ele mentiu para você, ou porque ele fez uma malcriação, ou ele te respondeu de forma inadequada, certo? Para quando ele for ter esse impulso novamente, ele lembrar, opa, pô, eu não vou fazer isso, isso não foi legal, meu pai me corrigiu, eu vou procurar fazer o certo. É isso. É a advertência que o funcionário toma no trabalho. Ele toma uma advertência, ele poderia ser mandado embora. Se o empregador tiver uma boa intenção com ele, considerar ele um bom funcionário, ele cometeu um erro, ele vai corrigir, ele vai dar uma advertência, ou verbal, ou escrita, e vai continuar contando com o serviço desse colaborador. Eu entendo dessa maneira. Tá? E a última coisa que ele aborda é a questão da misericórdia. Deus é misericordioso, pessoal. Acho que se Deus não fosse misericordioso, nós não estávamos mais aqui. Porque nós aqui na Terra, nós cometemos tantos erros, tantos atos abomináveis, tantas coisas horríveis que a gente faz, e Ele não desiste da gente, né? Principalmente quando a gente se humilha, quando a gente se arrepende, quando a gente comprova em atitudes que a gente se arrependeu, que a gente não quer mais errar daquela maneira. E eu acredito que esse capítulo ele diga muito pelo nosso cotidiano. Eu quero trazer para vocês uma situação que eu assisti, eu não lembro onde foi, pessoal, sinceramente não lembro. Se alguém lembrar aí, se souber dessa história e quiser comentar aí, deixar nos comentários, vai ajudar bastante a gente aí. Peço que você nos ajude.
Tem uma situação de ele é pai de um rapaz que é influencer, né? Não sei se é no YouTube ou se é na outra rede, enfim. A questão é que ele vinha de família muito pobre. O pai dele era pedreiro, trabalhava na construção civil e tudo mais. E ele fazia um esforço muito grande para pagar uma escola particular para esse rapaz. E o rapaz repetiu de ano. Então ele falou pro rapaz: olha, você repetiu de ano, beleza, não vou bater em você, não bato em você, não é isso. Mas a tua lição vai ser o seguinte: você vai trabalhar as férias todinha comigo, lá onde eu trabalho na obra, para que você conheça o que eu faço, o quanto eu me esforço, o quanto é suado, né? Para que eu possa permitir que você, né, estude numa escola particular. E aí fez isso com ele. Ele falou todos os dias, né? Trabalhou igual todo mundo lá. Chegava cedo, almoçava a marmita que a mãe preparava para ele, né? O pai continuou dando carinho, ensinou inclusive a profissão, né? Um monte de coisa que ele não sabia, ele acabou aprendendo, foi extremamente importante na formação dele como homem, ele entender como é que era aquela dinâmica. E quando acabou, né, essa lição que o pai dele deu, nas férias todinha ele trabalhou, ele não teve um dia de folga, ele trabalhava normalmente, né, segunda a sexta, no horário que o pessoal de construção civil trabalha, e no sábado costuma sair mais cedo, na hora do almoço, né? Ele fez assim, isso foi no interior de São Paulo, se não me engano. E o rapaz, ao final dessa lição, né, virou para o pai. Na verdade, ele falou que antes do final ele já havia chamado o pai e conversado: pai, poxa, obrigado pelo que você está fazendo por mim, eu entendi o teu recado, né? E eu realmente não vou mais repetir de ano. Se você me der a oportunidade de pagar novamente, né, essa escola para mim, eu vou fazer o máximo, fazer o meu máximo, porque eu não quero repetir mais de ano, não. Porque eu vi o esforço que você faz para me permitir que eu... Então, ele, na realidade, ele diz que ficou muito feliz, né, pelo filho ter assumido o erro. Ele falou que o filho depois nunca mais repetiu de ano. E ele ficou muito feliz porque aquela lição o fez uma pessoa melhor, fez o filho evoluir. O filho entendeu que a importância dele levar a sério a escola, dele fazer o melhor na escola, porque aquilo ali era muito desgastante para o pai dele. O quanto o pai dele se desgastava dia a dia para que ele chegasse na escola e não levasse a sério, ficasse brincando, né? E eu acho que essa é a grande lição do capítulo, pessoal. Deus nos dá todo o carinho, Deus nos dá todas as oportunidades, nos dá as chances. E eu digo assim, principalmente a gente que passa a ter consciência, né? Quando você não tem consciência, né, você não, como eu antigamente era, não lia a Bíblia, falava um monte de besteira da Bíblia, mas eu não lia a Bíblia, eu não tinha consciência. À medida que você vê, isso sim eu lembro, o Érico Rocha que fala isso, depois que você vê, você não consegue mais desver o que você vê. Você pode até não concordar, mas você já viu aquilo ali. Então, a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, que você começa a procurar viver de acordo com aquele ensinamento, você não consegue desver mais. E aí, a responsabilidade ela aumenta. Ela aumenta bastante, porque você passa a ser exemplo. Você passa a ser observado pelos outros. O comportamento que você tem, ele espelha o comportamento de alguém que procura ler a Bíblia. Que às vezes, não é o meu caso ainda, mas pessoas que frequentam a igreja, pessoas que realmente, às vezes, têm até um cargo de liderança na igreja. Então isso passa a ter muito mais importância, você passa a ter mais responsabilidade. Eu acredito que você fique mais próximo ainda de Deus, a tua fé ela fica mais forte. Não que eu acho que é imprescindível, né? Que não, quem está na igreja tem mais fé ou tem menos fé, não é isso. Mas à medida que você está ali realmente congregando diariamente, está ali nas tarefas, nas suas tarefas, né, como líder, ou partícipe daquela comunidade, aquilo deve ficar mais vivo. Eu acredito que possa acontecer dessa forma, tá? Queria até que você comentasse, deixa o seu comentário, o que você acha. Você acha que não tem nada a ver? Você que é de alguma igreja, como é que você se sente? Ajuda a gente aí com seus comentários. Isso vai ser bastante elucidador para todos nós que estamos aqui. Eu, por exemplo, que não frequento igreja nenhuma ainda. Mas eu acho que no meu dia a dia mudou muito a maneira como eu lido com a vida, né? À medida que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a tomar consciência daquilo que representa a Bíblia,
eu comecei a me cobrar mais, a querer me comportar de acordo com o que as pessoas vissem, não que eu faça para as pessoas, não, mas eu entendo que eu sou um exemplo, o meu comportamento ele é assim, um comportamento que pode gerar uma aproximação ou um afastamento. À medida em que a pessoa me vê tomando um comportamento, vamos lá, um exemplo, se o meu comportamento é um comportamento agressivo, um comportamento de palavrões, um comportamento pejorativo, eu vou afastar pessoas do bem e vou me aproximar de coisas negativas, a gente sabe disso. À medida que eu tenho um comportamento positivo, um comportamento saudável, um comportamento de agregar, né, um comportamento amigável, eu vou atrair pessoas que também estão nessa frequência, que também estão com esse pensamento, que também estão com essa atitude. Isso aí não tem para onde correr, é assim que funciona, né? Nós nos atraímos de coisas que são positivas, que são que estão em consonância, né? Como é que eu posso dizer? Em frequência, na mesma frequência que nós. Eu embolei um pouquinho aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é isso. Normalmente a gente se atrai, a gente não se atrai pelo oposto, a gente se atrai pelo igual. Pessoas que estão com a mesma finalidade. Tá aí. A mesma finalidade que a gente está. Então é importante que a gente perceba isso, tá? Seja sensível a esse tipo de coisa. Não fique com o nosso coração duro, sabe? Que a gente possa amolecer, que a gente possa quebrantar o nosso coração para a palavra de Deus. Esse foi o recado de hoje, foi o recado do capítulo de Levítico 26, tá? Espero que vocês tenham gostado. E vou pedir a vocês, tá, pessoal, que antes de sair do vídeo, que vocês, por favor, se ficaram até aqui, vocês se inscrevam no canal, me ajudem aí com mais inscrições no canal. Ative o sininho de notificações, porque aí você fica sabendo, você é avisado dos vídeos que nós fazemos diariamente aqui, um capítulo da Bíblia por dia, tá? A gente lê um capítulo da Bíblia, reflete e vem conversar com vocês aqui a respeito desse capítulo. Ative o sininho, como eu pedi, para que você possa receber aí essa notificação. Deixe o seu like é muito importante, porque ele leva esse vídeo para mais pessoas. E o comentário, seu comentário é fundamental, o seu comentário nos ajuda, seu comentário acrescenta, pode nos corrigir, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para aprender, para dividir as nossas reflexões e mais do que nunca para que a gente possa, de alguma forma, incentivar também outras pessoas a lerem a Bíblia, para que a gente possa viver de acordo com o que ela nos ensina e possa vir aqui sim, por que não, conversar, debater, conversar e acrescentar, agregar, ensinar, aprender, enfim, para que a gente possa viver isso tudo que a Bíblia nos ensina todos os dias. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí que ficaram mais uma vez. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.